Universidade de São Caetano. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E vamos dar então início à nossa reunião. Como é praxe, mais uma vez, pedindo desculpas pelo atraso, né? Hoje nós fomos pegos aí com uma reunião da farmácia, mas é o seguinte, eu acho que nós podemos propor que a gente passe a fazer nossas reuniões lá no quarto andar da Câmara Municipal. Na verdade, acho que a cultura que tem lá tem um auditório, na verdade tem uma sala que dá para comportar todo mundo confortavelmente sentado, uma mesa bem grande, né? É um local central e vai evitar esses problemas, esses contratempos, né? Tem um auditório? Tem uma sala de reuniões muito grande, maior que essa. E uma mesa muito comprida, que dá para acomodar todos os conselheiros, visitantes, e ao lado tem bancos também para as pessoas ficarem confortavelmente sentadas, né? Bom, começando com os informes, dia 13 de outubro foi o dia do fisioterapeuta, a qual cumprimentamos, no dia 18, o dia do médico, né? E falar do terceiro prêmio, a Bibi João Kirsch. Esse prêmio tem por objetivo sensibilizar os alunos da Rede Municipal de Ensino, feito pelo Centro de Oncologia e Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano, que promove esse prêmio anualmente, e nesse ano o tema vai ser Prevenção do Câncer Coloretal. O objetivo é mostrar a importância dos exames de sangue oculto nas fezes e uma alimentação saudável para prevenir o câncer. São as crianças da 5ª à 9ª série das nossas escolas foram convidadas a fazer trabalhos sobre esse tema, desenvolvidos sobre esse tema. E o Conselho de Saúde está acompanhando e acha nós precisamos dar todo o apoio do Dr. Walter de Oliveira, que é a pessoa que está encabeçando esse projeto. Hoje ele não está aqui, ia falar um pouquinho mais. Bom, nós precisamos, eu estou como conselheiro da Fundação ABC e representando esse conselho, esse nosso conselho. Sou conselheiro curador. E acontece o seguinte, há quase um mês eu enviei uma solicitação de informações, inclusive com relação a algumas denúncias que surgiram na Câmara Municipal durante a apresentação da LDO, e até o momento eu não tive nenhuma resposta. Eu queria colocar para o pleno do Conselho, gostaria de discutir com o pleno qual vai ser a nossa atitude em relação a isso. Esse Conselho Municipal de Saúde, há 2 anos, vem solicitando documentações à Prefeitura e a gente não consegue. Tomamos uma atitude bastante drástica, que é de não assinar mais os documentos, etc. e tal. Agora eu estou começando na Fundação. Já na primeira vez que eu peço informações, eu não recebo. Então eu queria saber qual vai ser a posição do pleno, porque na minha opinião é o seguinte, eu pediria demissão, porque não vou fazer papel de bobo. E também comunicar à promotoria pública que cuida dos conselhos para ver o que pode ser feito, né? Eu vou... então essa é o que eu tinha que explicar, né, a respeito na última reunião eu não pude participar, né, mas ficamos com eu deixo essa pendência para depois os senhores poderem resolver. O e-mail que eu mandei foi nos seguintes termos: Letícia, bom dia. Por favor, gostaria de alguns esclarecimentos do senhor presidente sobre a publicação no Facebook abaixo, no qual fui citado. Júlia Ando escreveu no dia 2 de outubro o seguinte: o que deu? Essa
data da reportagem de 3 de junho, desculpa, eu estou seguindo exatamente como saiu, tá? Mas alguém sabe? Cadê, segundo Valmir Duarte Costa, relatando a recente audiência pública na sua página no Facebook, colocou aqui que a importância está aqui. O vereador Beto Vidoschi aponta agora que apenas um funcionário recebe pela Prefeitura cerca de 200 mil e pela Fundação outros 213 mil pelo mesmo serviço. É permitido? Podem verificar, né? Bom, aí eu escrevi o seguinte: a Fundação tem conhecimento se realmente o vereador Beto Vidoschi fez essa declaração? Os salários pagos pela Fundação são publicados? Aproveito a oportunidade para solicitar cópia do balancete de dezembro de 2012, último ano de governo do Aurico, e a cópia dos contratos entre a Fundação e a Prefeitura de São Caetano. Isso que eu fiquei devendo para você, lembra? O último balancete, Virgílio. Então eu pedi também, só que até o momento nós estamos sem nenhuma resposta, né? Então, o que foi pedido pelo Conselho foi encaminhado, mas até o momento nós não tivemos nenhuma resposta. Dos assuntos pendentes, cobrar contrato de manutenção dos elevadores e contrato emergencial com o FIT. Solicitar a implantação do ponto eletrônico e do pontuário eletrônico. Há uma reivindicação da população para que o estacionamento do complexo hospitalar, Hospital de Emergência, Hospital São Caetano, para que destine 30% de vagas de estacionamento para os usuários. Também nós estamos solicitando a criação do e-mail para o Conselho Municipal de Saúde. Bom, na pauta de hoje, queixa de mau atendimento do Hospital Maria Braga. A senhora Rosana Fernandes está presente? Exatamente, eu ia colocar na tribuna livre. Não está presente, só porque a dona Rosana chegar, ela fez uma reclamação com relação ao hospital, né? E a gente aconselhou ela que usasse da nossa tribuna livre. Depois, a criação da Comissão de Assuntos Jurídicos foi aprovada já? Foi aprovada. Tá. Enquanto sou eu e o Dr. Marco Aurélio, e estamos aguardando aí se outras pessoas se interessam e preciso guardar a primeira reunião. Inclusive a primeira reunião, Roberto, eu acho que a gente já deveria aproveitar essas dificuldades que você relatou aí em relação a essa questão dos documentos e já discutir isso na nossa primeira reunião. Se for o caso, a gente já inicia as medidas judiciais já. Excelente. Bom, também queria discutir a indicação para o segmento dos usuários da Federação das Sociedades Amigos de Bairro de São Caetano, que em ofício dirigido ao senhor prefeito municipal, nós entendemos porque eles encaminharam o ofício diretamente ao prefeito. Todo mundo encaminhou aqui para o conselho, né? Mas eles encaminharam para o prefeito, e aí ficou tramitando isso, e só acabamos recebendo a resposta, a indicação da federação, já no mês de setembro, no final do mês de setembro. Acontece o seguinte: no ofício assinado pelo senhor Ailton Carlos Laureano dos Santos, presidente da federação, ele indicou a senhora Lúcia Borges de Carvalho como representante titular da federação, no segmento dos usuários. Acontece o seguinte: ele foi informado, quando a gente mandou o ofício para as entidades, junto ao ofício, foi a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, explicando quem pode participar de cada um dos segmentos. Para as pessoas que estão vindo, nós estamos recebendo um grupo de alunos da USCS, e o Dr. Jesus é o secretário de saúde de São Caetano. Acontece que essa senhora, a Lúcia, é uma pessoa excelente, eu a conheço, é minha amiga pessoal, só que ela não pode fazer parte do segmento dos usuários. Ela é assistente social aqui da prefeitura.
ela vai ser muito bem-vinda, representando os profissionais de saúde. Só fazer uma observação. Pois não. Na outra reunião, a gente havia discutido isso, inclusive o Dr. Walter estava aqui, e ele disse, não, mas ela é uma boa pessoa, ela pode fazer parte, porque seria uma perda, tudo. E nós esclarecemos isso, inclusive ficou de mandar um outro ofício para que eles indicassem uma outra pessoa. Você lembra disso? Sim, eu fiz os contatos, mas eu acho o seguinte, eu citei aqui, inclusive a resolução 453, para quem não conhece, na terceira diretriz diz o seguinte, a representação, para ninguém achar que a gente está contra uma pessoa, contra outra, não tem nada de pessoal, é apenas nós estamos seguindo o que dita a lei, somos legalistas. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviço de saúde, não pode ser representante das usuários, usuárias ou dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, como se não bastasse, saiu uma resolução do Conselho Estadual de Saúde batendo novamente nessa tecla. A minha proposta, eu não sei, nós já estamos, só falta essa entidade para fecharmos esse conselho aqui já se estendeu a mais do que o seu mandato. Eu não sei, a proposta que eu faço é o seguinte, nós precisamos de uma renovação. Nós devemos, Denise, renovar 30% do conselho a cada gestão. 30% a cada eleição. No mínimo, né? Então, eu acho assim, eu queria colocar isso, eu coloco para vocês, eu como secretário não posso votar, né? Mas a minha colocação seria o seguinte, tem outras entidades querendo entrar. A federação sempre trabalhou de uma forma errada. O Ailton, ele é assessor da prefeitura. Ele não podia estar nesse segmento, né? Então, vieram errado os 2 anos, né? Então, eu acho que uma das sugestões, a minha sugestão, depois eu precisava ouvir, não é a minha opinião que vai prevalecer, mas eu acho que seria na hora de poder trocar. O Adilson é um excelente quadro, o Adilson Domingos Ferrari, ele é presidente da Associação Amigos de Bairros lá do bairro Olímpico, uma pessoa fantástica. Mas, novamente, aparece o problema, né? E dessa vez foi enviada a norma, né? Para que acompanhasse, né? Foi enviado ofício. Então eu acho que, não sei. Quais são as possibilidades, as alternativas? Tem o Conselho de Pastores? Né? O Conselho de Pastores está aí, que está pleiteando uma vaga no Conselho. O Observatório já ingressou ou não? Já. Já ingressou. Então tem o Conselho de Pastores. Eu sou a favor. Eu sou a favor porque o Conselho de Pastores, o presidente compareceu aqui e mostrou bastante interesse, bastante energia, vontade de fazer parte, tudo. E eu acho que é mais interessante do que a associação, embora tenha comparecido a algumas reuniões, nunca se manifestou para nada, assim, não teve uma manifestação de interesse real, né, no Conselho. Então acho que a gente deve dar oportunidade para essa outra entidade, é a minha opinião. Não foi em votação já? Então, em votação, tem alguém que queira fazer uma outra proposta? Se eu fizesse, eu posso do Conselho de Pastores. Tem alguém que se interessa por colocar uma outra proposta alternativa a mim? Eu quero saber como que foi a divulgação das entidades, né, da possibilidade de estar ou essas entidades procuraram o Conselho por interesse, assim. No dia 1º de agosto de 2015, foi mandado um ofício para cada uma dessas entidades que já participavam do Conselho, né? O ofício 002-2015 foi encaminhado para a federação. Você já participaram? Porque aí o que aconteceu? Foi algumas entidades
o pleno do Conselho resolveu tirar 2 modalidades didáticas por conta das ausências, não participação. E aí foram surgindo essas novas entidades. É difícil você conseguir, porque eu estava dizendo uma hora pela manhã, a participação social dá trabalho. Então não é muito fácil você conseguir as adesões, né? O que a gente percebeu, não uma crítica, uma constatação, é que, mesmo quando eu fui chamar, chegaram, olha, Roberto, é o seguinte, é só botar o nome aí, não sei o que, tal, uma vez por mês, né? Ninguém explica que tem trabalho, ninguém explica que tem responsabilidade. Inclusive, nós temos batido coisas. Universitários. Olha, não daria certo? Não, assim, eles poderiam vir, ser muito bem-vindos, mas dentro do segmento dos usuários. Não, dos usuários. Né? Claro. Como é que é feita essa divulgação? Eu acho assim, por exemplo, até um diretório acadêmico. Sim, né? sim. Eu acho. Só que o problema foi assim: você tem. As pessoas não mostrou qual o trabalho que tinha que ser feito. Por exemplo, nós temos comissões aqui, nós temos a comissão dos assuntos jurídicos, temos a comissão de políticas públicas de saúde, o grupo de trabalho de saúde mental, que o senhor e a gente faz parte. Sim. Mas é difícil você conseguir. Por exemplo, Roberto, o público terceiritário está cheio de pessoas excelentes. Só que, aí, assim, tem uma lei municipal que a gente não pode passar acima da lei. Então, nós estamos seguindo a lei municipal, né? Então, Você não está me entendendo, digo, a divulgação para não, trazer essas mas pessoas. mesmo para trazer essas pessoas, tem que estar dentro dos parâmetros, das normas de uma lei municipal, né? Então, essa lei municipal, ela elencou um número de entidades. Agora, daqui para frente, eu acho que o trabalho do Conselho é justamente esse, né? Nós precisamos oxigenar, nós precisamos renovar, mas nós temos que seguir dentro dos parâmetros. A gente não pode sair dentro do que a lei municipal que criou o Conselho. Você não me entendeu, Roberto, eu estou me referindo a trazer pessoas que frequentam um clube de terceira-idade, que são cidadãos da cidade. Sim, aí o convite para participar. Mas não está sendo feita essa divulgação. Eu estou me referindo a isso com relação a esses dois parâmetros aí, por exemplo. Primeiro, trazer uma situação de bairro. Segundo, nada contra, mas de repente nós vamos começar a mexer com umas coisas que chama pastor, que de repente as pessoas podem entender isso de uma outra forma. Eu gostaria de ficar na neutralidade, entendeu? Agora, eu acho que teria que ter uma divulgação maior para poder estar fazendo, sei lá. Porque assim, o que eu... É exatamente isso, assim, não conselho Nada não é contra os muito pastores, divulgar, né? Então a questão assim, dessas instituições, elas estão vinculadas com alguém do conselho, por quê? Sabe de como está funcionando, sabe do dinamismo do conselho e tudo mais. Outras instituições, né? Porque assim, tem que ser uma instituição constituída legalmente, né? Tem os parâmetros que está dentro da legislação, né? Então assim, se a gente quer renovar, então a gente tem que dar oportunidade de divulgar para todas essas instituições, para ver quem se interessa efetivamente para estar participando. Essa divulgação. Porque senão a gente começa a ficar... Essa divulgação foi feita, né? E tanto que nós já trouxemos promotores legais de saúde, observatório, qual foi a entidade? Os pastores. Essa que estão interessados, os pastores, mas teve mais uma entidade que já... Então, já deu, nós conseguimos já essa renovação. Agora também, não tem tantas entidades assim interessadas que acabem se adequando à lei, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande. E essa do bairro Limpo, você falou? Então, a associação, ele vai, o Ailton, né? O Adilson, né? Ele veio como suplente, ele não pode assumir como titular, que ele trabalha durante o dia, né? Então, muitas entidades até se encaixam, mas não conseguem, né? E esse diálogo foi sendo feito ao longo desses 2 anos, né? Então, se foi conversando e tal. Eu acho que até a renovação, eu até estou feliz, a gente acabou conseguindo o que é preconizado, né? E tem entidades também que nós pedimos para que fizesse uma renovação. A sua entidade mesmo, né, doutora? A senhora
fez uma mudança, né? Ah, e fiquei como suplente. Então, mas nas entidades tem muita dificuldade para conseguir as pessoas, né? Então, fica aí está em votação, né? Eu Então, acho interessante, eu discordo, eu acho que o Conselho de Pastores é interessante, porque esses segmentos ligados à religião, tudo, nós nunca tivemos aqui. Aí falar, mas eu vou botar religião. O Conselho de Saúde é um espaço para todos. Todos têm que estar aqui, podem estar aqui. Então, vendo o pastor aqui, senta do lado. Se a gente tivesse uma entidade aqui representando LGBT, senta do lado dele. E vamos discutir. O senhor não entendeu. Não tem não problema. é contra. Todo mundo. Não é com relação ao pastor. Eu disse que cara na neutralidade da oportunidade, inclusive, de repente por um grupo de religiosos, católicos, espíritas, ou seja. olha, nós procuramos católica nós procuramos a Comissão de Saúde, Pastoral de Saúde, Pastoral da Criança. Não tivemos resposta Eu nenhuma. continuo não entendendo. A neutralidade quer dizer o quê? É da oportunidade. Foi dado. O que é neutralidade? É dar oportunidade para. Porque assim, só eles pleitearam a vaga. Eu gostaria de pedir a palavra, por favor. Meu nome é Sara Zanetti, eu sou munícipe de Santa Cruz. Eu queria dar uma sugestão. Como se trata de um conselho de saúde, e existem vários segmentos na saúde. Existem fisioterapeutas, médicos de homeopatia, existem vários segmentos ligados à saúde. Será que não seria uma boa atitude convidar esses segmentos variados na área da saúde para também ingressar nesse meio? O conselho, dentro do conselho existem 4 segmentos. Existe o segmento dos usuários, dos prestadores de serviço, dos trabalhadores na saúde e dos gestores. Esses trabalhadores da saúde, como você está dizendo, fisioterapeutas, eles têm um segmento próprio deles. Sim, já está completo. Entende? O que está faltando agora? A gente precisa completar o segmento dos usuários. O segmento dos usuários não pode ser completo nesse momento, né, integrado por pessoas que sejam trabalhadores, porque você confunde os segmentos, entende? Certo. Então, em vez de você ter determinado número de representantes dos usuários, você vai ter menos, porque o outro segmento vai roubar uma pessoa. E aí você mexe com o equilíbrio dentro do conselho. Então, o que está faltando são somente o segmento usuários. Porque foram convidados já fisioterapeuta, farmacêutico, são 14 profissões de saúde. Certo. Já temos médicos, dentistas, né? Então, vão ser 6 representantes. Então, sua sugestão é válida, mas já está contemplada. Obrigado. Certo. Como já faz umas 2 reuniões que está sendo debatido esse assunto, já foi explicado a respeito do registro que as entidades têm que ter no segmento do usuário, e a dos pastores, ela se manifestou em todas as etapas, comparecendo, procurando colaborar, e na última reunião foi até os conselheiros, vocês entrarem em acordo que era uma boa oportunidade de colocar uma entidade que está seguindo todas as regras, independente de ser pastores ou não, mas eles estão seguindo todas as regras do segmento usuário. Eu acho. Eu acredito que a sugestão do Canadá é de manter ela. Eu não vejo por Eu quê. vejo ela maravilhosa. Eu não vejo por que eles não poderiam fazer parte. Não, eu acho perfeito. Acho que pelo contrário, eles têm tudo para fazer Ela está parte. consciente e conhece a função do conselho. A questão não era essa, só da divulgação das entidades. Né? Foi divulgado, já. Foi divulgado. Posso falar? Quem quiser aprender a matéria sobre como funciona o Conselho de Saúde, eu estive pesquisando na internet, então você entra lá no Google e pesquisa Conselho de Saúde. Aí entra lá na cartilha do TCU. O TCU elaborou uma cartilha muito legal. Então, tudo que é sobre entidades, os grupos que podem participar do Conselho de Saúde, está tudo lá explicadinho, bonitinho, e a quantidade e a paridade, tanto de homem como mulher e entidades. Então, eu faço assim a sugestão, para a pessoa ficar esclarecida, entra lá, TCU Cartilha de Saúde. Aí você vai saber tudo como que funciona no município. Podemos colocar em votação? Alguém tem alguma outra proposta, alguma dúvida? Podemos colocar em votação? Em votação, então, o ingresso do Conselho de Pastores
no Conselho Municipal de Saúde. Quem não concorda ou tem alguma dúvida pode se expressar. Quem está de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Nós também precisamos discutir a situação dos sindicatos dos funcionários públicos municipais. Conversei com o presidente, iniciei já uma conversa com o presidente. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, ele tem uma representação já há muitos anos dentro do segmento dos usuários. E o que a gente queria propor é o seguinte, que o sindicato tivesse a representação dentro do segmento dos profissionais de saúde, né? Porque ele representa os profissionais, né? Então, ele está aqui, está em desacordo, porque aqui é o seguinte, olha, não vou cansar vocês, mas o Conselho Estadual de Saúde, no uso das suas atribuições, elabora essa nota técnica sobre a representatividade dos segmentos dos usuários, trabalhadores, gestores, prestadores de serviços, dos espaços de participação social no Sistema Único de Saúde. Então ele cita a Constituição de 88, fala do artigo 194, 198, da Lei 8.142 e tal. Bom, no fim, ele configura-se, no final, configura-se, portanto, ilegalidade a participação como representantes do segmento dos usuários de pessoas vinculadas aos governos, prefeitos, secretários, cargos em comissão, funcionários públicos e seus parentes. Gente, isso dentro do segmento do usuário, tá? Vinculados a prestadores de serviços, presidentes, provedores, membros da diretoria e dos conselhos administrativos, consultivos ou fiscais, ou qualquer representante ou indicado de seus parentes diretos, de toda e qualquer entidade conveniada ou contratada com a gestão e seus empregados. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas, psicólogos, entre outros. Vale ressaltar que o Conselho de Saúde é um órgão vinculado ao Poder Executivo, portanto não deve contar com representantes dos poderes legislativo e judiciário em sua composição, para garantir a independência dos poderes preconizada pela Constituição Federal. Então, nós precisamos também colocar isso em votação, porque nós temos esse problema com o sindicato dos servidores públicos, né? A minha proposta, eu não posso... Ele está representando, o segmento, uma vaga do segmento dos usuários. São pessoas bastante ativas, tanto o presidente faz parte, só que o grande problema, inclusive eles foram até fazer, foi os únicos dois conselheiros que foram fazer o curso de conselheiro de saúde, né? Conselho Municipal de Saúde. Então, são ativos. A questão é só fazer a adequação. Adequação. Mas o que eu te pergunto, Roberto, é o seguinte: existe vaga no segmento? Sim, Não, existe, claro. Então, só tem essa vaga? Só tem essa. Não tem mais vagas aí. Eu acho perfeito. Tem que fazer isso mesmo. Tem que adequar. Tem que arrumar. Pode pôr votação? Vocês entenderam essa questão, gente? Desculpa se eu fui muito rápido. Então, só para sintetizar, para a gente poder votar, tá? Para a gente não votar, alguém às vezes está com dúvida, mas não quer dizer. Então, é assim, existe uma entidade aqui que é um sindicato que representa ex-empregados da prefeitura, né? Ex-funcionários funcionários da prefeitura. Então, se ele representa funcionários da prefeitura, o adequado é que ele esteja em qual segmento? Eu falei, o Conselho tem 4 segmentos aqui, né? Usuários, prestadores de serviço, gestores e trabalhadores da saúde. Então, em qual segmento? No segmento dos usuários? Evidente que não, porque se eles representam funcionários da prefeitura, então eles têm que estar no segmento respectivo, que é esse segmento. Então, o que o Roberto está propondo é isso: adequar não tirar essa entidade, ela não vai sair do conselho, ela só vai ser alocada no segmento correto, ok? Alguém quer fazer? O Conselho Estadual também fez isso.
Então, todo ele mundo pegava faz, né? o sindicato e foi para a área dos trabalhadores. Então, baseamos no Estado, o município seguiu a linha correta. Perfeito. Então, em votação, a realocação do sindicato de funcionários no segmento dos trabalhadores. Quem não concorda, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Finalizando, isso não precisa colocar em votação, a Franciela já chegou. Eu estive na Câmara Municipal, no gabinete do vereador, que é presidente do sindicato dos metalúrgicos, o Sidão, e conversando com eles, eles entenderam, né? O sindicato dos metalúrgicos também é uma representação bem forte, né? Tem aqui a Franciele, que está sempre presente com a gente. Desculpa, Franciele também esteve presente no curso de formação de conselheiros. E acontece o seguinte, nós estivemos conversando e explicamos que, de acordo com a resolução 453, também na terceira diretriz, item 8, a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida nos conselhos de saúde. Então o sindicato ele vai precisar pegar pessoas que não estão ligadas a gabinete de vereador, não está ligada, não é assessor de vereador, etc. Ele já tem, o sindicato, qualquer sindicalista, qualquer membro do sindicato já está sendo providenciado. A gente só pede um pouco de celeridade, porque nós precisamos fechar isso para poder mandar para o secretário, para o presidente do conselho, para a gente poder fechar isso aí, né? Agora, eu queria saber o seguinte, a gestão, as indicações já foram feitas para o novo conselho da gestão? Estão sendo, né? Nós estamos trabalhando com a PGM, os nomes. Hoje a doutora Karina, ontem ela teve uma reunião, agora às 11 horas, o Milton até saiu, estava aqui, né? Ele foi para uma nova reunião para finalizar a lista do governo. Ô, Rubão, uma dúvida aqui, que é a seguinte, com essa realocação do sindicato, abre uma vaga nos usuários? Boa pergunta. Abre uma vaga nos usuários. R$10, né? E aí, qual que é a outra entidade que está pleiteando? Bom, Até que já sim, quando ele falou. Entidade que gostaria de... Já sim, quando ele falou, R$10. O problema é sempre. Precisa ver se pegou. Vocês entenderam? Porque como saiu uma entidade que estava dentro do usuário, saiu e abriu uma vaga. Então, além dos pastores, abriu uma outra vaga. Alguém tem alguma indicação? Vou perguntar quais são todas as instituições que representam os usuários hoje. Pois não. Colégio dos Veneráveis, que é representando a maçonaria, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rotary, Promotoras Legais Populares, ASSISCs, Sindicatos Metalúrgicos, Observatório, Sindicatos, agora o sindicato caiu, né? Lions, Legião Brasileira de Assistência, Legião Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Federação das Sociedades Amigas do Bairro, que caiu hoje, né? Entrou os pastores no lugar. Todos já com os representantes? Todos já com seus representantes. Só falta o Conselho de Pastores, que hoje foi decidido, né? Aí abre uma vaga para os usuários. Viu, Canavese? Teve uma reunião aqui, quando acabou, eu não me recordo o nome dele, foi que tem uma entidade da Metodista lá da Rua dos Meninos, que mexe, não sei que, também a área de saúde, que eles tinham interesse. Aí poderia. Podemos fazer o seguinte, bom, o senhor Wilson que falou da diversidade, eu podia convidá-lo então para o senhor entrar em contato com a igreja católica, né? Pode conversar ou aqui em São Caetano com o próprio bispo, eu aconselharia o Humberto Pastore, né? Conversar com o Humberto, para que convidasse, então, para que eles pudessem estar presentes, né? Então, seria bom. Então, do sindicato metalúrgico já está sendo resolvido, então não precisa nem entrar, né? Que já está a coisa. O senhor secretário,
O senhor Tiago Cavalini, ele é o nosso representante do Conselho Municipal de Saúde, lá no Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade de São Caetano. Ele solicita informações a respeito do convênio firmado, eu não sei se foi firmado com a Secretaria, mas ele coloca convênio firmado entre a Secretaria da Saúde e a USPES para a realização de um curso. Por sinal, esse curso já foi ministrado, porém o pagamento continua pendente. O débito com a USP ainda não foi saldado, o que acarretou o não pagamento de professores, inclusive de outros estados, que vieram ministrar esse curso. Segundo fontes da universidade, o processo está na mesa do secretário, né? Só que não se cita especificamente, só o secretário de saúde, né? Aguardando despacho para que o pagamento seja realizado. Desconhece, tá? Então, nós vamos dar um caminhamento então, lá para outras, né? Tá. Bom, a denúncia também do Dr. João Makovic, o João está aí presente? Não? Ele coloca... Roberto, só uma coisa, desculpa. Você me permite só fazer uma observação? Em relação a essa questão da USCS, pedir mais dados a respeito disso. Claro. Quando foi o curso, quando foi ministrado. Eu estou pegando o ofício dele aqui, estou lendo o ofício. Mas eu pedi para ele, tá, não, porque claro. não adianta a gente dar andamento. O número do processo ajuda bastante. O número do processo. O número do processo, de repente, se foi feito pela educação, pela saúde. Exatamente. Se foi direto em convênio. Mais informações. Para localizar também dentro da estrutura, né? Que senão fica... Agora, doutor Eliseu, se fosse para receber, não precisava nada. Mas como é para pagar? Tá bom. É verdade. Bom, o doutor João, ele relata aqui. O que ele relata? Aí diz o seguinte: uma pessoa próxima, de muita confiança, presenciou a seguinte cena na UBS Darcy Vargas, no bairro Mauá. Pois não. Uma pessoa próxima de muita confiança presenciou a seguinte cena na UBS Darcy Vargas, no bairro Mauá. Um senhor idoso na fila para medicação gratuita, diabético, dependente de insulina, solicitou sua insulina e recebeu somente a medicação e questionou: e as seringas? Não tem, foi a resposta. O senhor compra em qualquer farmácia por R$30 a quantidade necessária. Mas eu não tenho os R$30, moça. Silêncio absoluto na fila. Nenhum manifesto solidário. Já sei, exclamou o pobre velhinho. Vou lavar as que tenho com álcool. Tenho feito isso enquanto o atendente leva as mãos à cabeça em sinal de indignação e alegando que há 2 meses não fornece seringas para insulina. Daí ele coloca: tenho medo de sofrer um acidente nessa cidade e ir para a rede pública. Né? E cita o prefeito, o senhor Paulo Pinheiro: por favor, honre o seu CRM e pare de inventar. Bom, é o seguinte: se tivesse realmente faltando seringas há 2 meses, nós estaríamos dentro de um verdadeiro caos na cidade. O que pode ter acontecido aí é uma falta pontual, entendeu? De falta de seringas, que também desculpa uma má vontade muito grande da funcionária em informar corretamente ao paciente da situação que estava acontecendo, então até encaminhar a um outro posto onde ele pudesse pegar essas seringas. E eu desconheço esse tipo de reclamações, não chegou nada em minhas mãos com relação a esse problema, a essa queixa. Se tivesse chegado, teria tomado providência. Vou completar no processo de compras de seringas, que não é pequeno, né? O município é grande, é um processo que todos sabem complexo, os processos de compra. Eles às vezes se arrastam por interposições e alguma pessoa, então uma empresa acha que ela deveria ganhar, etc. Então esses processos de medicamentos e de materiais, de equipamentos, todos aí que têm um pouco de conhecimento da administração pública sabem que são complexos. Mas nós temos feito uma previsão sempre de 60 dias para evitar que haja qualquer falta nessas questões essenciais. Medicamentos, materiais, insumos que são essenciais, a previsão sempre é que em 60 dias se tem um start, vai zerar o estoque em 60 dias, então já tem um mecanismo acelerador para resolver
com aquela folga de 60 dias, porque se você não tiver pelo menos uma folga de 60 dias para resolver um problema de insumos, você não consegue, certo? Então eu conversei com a farmácia quando eu visualizei essa queixa aí, perguntei na farmácia, disse, teve algum problema de seringas aqui? Não, nós temos um processo se arrastando, várias interposições, mas a fundação, que é a gestora do sistema aqui, tem ajudado e a gente sempre mantém uma previsão de 60 dias de estoque para evitar. Então, eu acho que pode ter sido uma situação pontual naquela unidade, certo? E nós estamos aí a resolver, atender, evitar qualquer situação. A gente agradece o esclarecimento, mas quando a gente tiver os ofícios, respondam também por escrito, para a gente poder dar satisfação, né, e manter arquivados, né, para nós podermos manter arquivados. Aliás, sobre isso, Roberto, eu queria fazer uma pergunta para o secretário. Quem é a pessoa responsável, secretário, dentro da secretaria, por responder os ofícios que o secretário executivo envia para a secretaria? Quem lá responde esses ofícios? Assim. Porque ninguém responde, eu quero saber quem deveria responder. Você protocola lá na secretaria, qualquer ofício, qualquer resposta, certo? Se for pertinente à atenção básica, uma queixa da atenção básica, vai ao coordenador ou diretor da atenção básica, doutor Esther. Se for uma queixa pertinente a um dos equipamentos hospitalares, do SEMI, doutor Pierro, doutor Edler e o Richard. Se for uma queixa pertinente ao complexo, doutor Marco Antônio, doutora Márcia e Valéria, e na área administrativa Eleni, que está aí. Se for lá o São Caetano. Então, cada equipamento tem um coordenador. Se for um assunto pontual daquela unidade, a responsabilidade é da unidade de responder. Uma queixa de falta de material, uma queixa relacionada à limpeza, organização, segurança, certo? Mau atendimento. Então, o responsável da unidade responde à secretaria, vocês provocam pela secretaria. Pode, eventualmente, o usuário protocolar um ofício na própria unidade ao diretor, certo? Pedindo um esclarecimento, fazendo uma reclamação. É que nós estamos nos referindo, as eu queixas entendi, do conselho. Do conselho. Também existe essa questão temática também. Verifica qual é o tema e aí encaminha? Sim. Então, mas aí eu queria saber o seguinte, por que é que os ofícios do conselho, eles não são respondidos? Eles não entraram por nós. Todos os ofícios são respondidos por não, nós. Agora eles estão sendo respondidos, não, Roberto? Isso. Agora, né? Agora não. Não temos o menor interesse em não responder uma queixa pontual, até porque ela cresce. O Dr. Paulo se refere fica uma desinformação. O Dr. Paulo se refere já com os outros secretários passados, nós enviamos mais de 180. Agora estão sendo todos respondidos? Não por escrito. Não por escrito? Não por escrito. Então precisa ser por escrito. Porque na realidade também é o seguinte, deixa eu só explicar uma coisa. Esses ofícios que o Eliseu chegou ali, né? Eu tenho feito da seguinte forma. Eu vi os e-mails. E-mail. O que acontece é o seguinte, existe conselho, doutor, não tem nenhum apoio, não tem nenhum material para se trabalhar. Então é trabalhado com os nossos próprios materiais, etc. Tal. Eu, por exemplo, já fui muito rico. Hoje estou pobre. Então, a Bia sabe, não sabe? Eu não tenho impressora, por exemplo, em casa. Então, a gente tem que se adaptar. Aquela sala do conselho que vocês receberam, sim, já foi? Já foi. Só que é o seguinte, nós não temos, por exemplo, todo o nosso trabalho é voluntário. Sim. Né? Então, nós não temos uma pessoa que possa estar nos auxiliando. Então, o que acontece? Eu faço o ofício, tenho encaminhado com cópia para todos os conselheiros municipais de saúde. Tudo que é mandado, todos os conselheiros recebem. Você manda por e-mail? Mando por e-mail. E encaminho, que nesse caso, aqui, esse ofício aqui foi para o próprio Dr. Jesus Adalberto Gutierrez. Com cópia para o senhor Milton Baldon. O senhor Milton Baldon está fazendo essa ponte. Ele está tirando coisa e tal. Antigamente era o Reinaldo São Márcio. Então,
Nessa atual, eu vou ser bem claro, como a gente está tendo uma boa receptividade, a gente não está tendo problema com vocês, eu não me preocupo muito em ir lá atrás, pegar o protocolo, porque eu tenho confiança que vai ser resolvido. O sentido não é então, a única coisa que está, como esse aqui, inclusive esse ofício que eu vou ler agora, é do dia 18 de outubro, né? Quer dizer, muito recente também. Eu não sei se os senhores chegaram, porque eu encaminhei, chegaram a ver. É uma usuária que faz uma manifestação com relação ao pronto-socorro. Ela diz assim, pessoal, como pode um pronto-socorro não ter um médico que faça um ultrassom? Porque de fim de semana ele só faz uma horinha, interrogação. Que absurdo. Estou desde sexta-feira indo e voltando lá com febre, esperando um ultrassom e nada. Isso é um absurdo. Decadência, tá. Então ela vai colocando e diz assim, por favor, não fique doente, essa dá uma sugestão, nos finais de semana, né? Então, eu não sei se já chegou, mas a gente precisa dar uma serenidade para a gente poder responder. É isso, essa questão é simples. Não tem nenhum usuário, seja munícipe, não munícipe, na situação de emergência e de entrada no pronto-socorro municipal de São Caetano, necessitando de um exame de emergência que deixe de ser atendido, certo? Se isso acontecer, é uma omissão, certo? O equipamento está pronto para atender rapidamente qualquer emergência, urgência, inclusive, você sabe que foi feito lá uma avaliação de risco, uma triagem, os tempos de espera hoje são abaixo de 1 hora e 20 minutos nos períodos de pico, tá se mantendo uma espera entre 20 e 25 minutos, que é um tempo, às vezes, muito melhor que muitos convênios de pronto-socorros que tem aí em outros municípios. Em relação a exames de urgência e emergência, posso garantir que não vai ter nenhum exame que seja necessário que o usuário não vá fazer. A questão aí não está clara a urgência e emergência, certo? Febre não é uma indicação de ultrassom. Tá? Então, para mim, não está clara a queixa, porque todos os médicos que estão lá são qualificados o suficiente para entender, por exemplo, é uma apendicite aguda. Examinei. Roberto, aí do sistema de saúde de muitos anos sabe que o médico tem condições de fazer o diagnóstico mesmo sem o exame de imagem, certo? E se ele precisar do exame de imagem lá, digamos que temporariamente o ultrassom não esteja disponível, não tem um profissional, porque tem tomografia lá, que vai fazer também, certo? O doente vai ser internado imediatamente. Se naquele dia quebrar a tomografia, cair energia, o raio, isso pode acontecer, a tomografia não responde, não tem ultrassom, não tem lá embaixo, tem aqui em cima, certo? Tem dois tomógrafos no município com 150 mil habitantes, então capacidade de urgência e emergência lá em cima, certo? Vamos dizer que se trate de uma emergência, eu vou colocar que precisa de uma angiorressonância endovascular. Se for uma emergência com risco de morte, qualquer dano, vaga zero do sistema próximo. O doente vai sair imediatamente para onde tiver o recurso. Então, não existe hoje no sistema que se formatou do SUS a possibilidade de um usuário, numa situação de emergência, deixar de realizar um exame, uma cirurgia ou ter um atendimento, uma prioridade. Tá? Agora, foi claro? Eu gostaria de só colocar uma situação. Eu recebi uma queixa semana passada, fui cortar o cabelo e o barbeiro, e aí, como é que está a saúde de São Caetano? Ele falou, eu te pergunto, gostaria que você me dissesse como é que está. Eu falei, não está bem não. A saúde de São Caetano vai mal. Eu falei, vai mal? Por que motivo vai mal? Minha filha esteve lá há uns 15 dias, esperou quase 1 hora e meia, 2 horas para ser atendida. Qual é o nome da sua filha? Fulana de tal, mandei levantar a ficha. Ontem, entrei em contato com o diretor, ele conseguiu levantar a ficha, passou uns 15 dias lá. O que acontece? Essa moça procurou o pronto-socorro, sabe o que ela tinha? Uma irritação aqui, um pelo encravado na virilha. Uma irritação de um pelo encravado na virilha, entendeu? É lógico, ela passou por uma triagem, né? Não era médica, era uma enfermeira. O que a enfermeira faz? No caso dela não é prioridade. A prioridade vai ser dada para
as pessoas que estão com patologias mais urgentes. Estão passando à frente, ela guardou 2 horas lá. Acontece que ela sai de lá, sai falando que a fiscal de São Caetano está ruim, que está mal, e sai depreciando uma irritação na vagina. Não era nem para ela estar lá, ela para ter procurado um posto de saúde, ter passado por consulta. Na verdade. Hoje foram abertas as possibilidades dos terceiros turnos. Então, os munícipes hoje, o que a gente orienta, se forem situações de baixa gravidade, fiquem naquelas UBSs que tem o terceiro turno, das 19 às 23, eles vão ser bem atendidos rapidamente. São só munícipes, porque lá é só um sindicato, certo? São 3 unidades já funcionando. Nós temos aí em torno de 1.400 atendimentos por mês nessas unidades hoje, quase que 1,5 vezes o número de atendimentos que a unidade prestava durante o dia. Então, a capacidade de acesso dos munícipes ao serviço de saúde, ela dobrou. Nós vamos fazer este ano, se a gente fizer 6 unidades de terceiro turno, mais ou menos 220 mil consultas no município, pelas portas de acesso. No ano passado, a previsão era de 120 mil, então nós estamos praticamente dobrando o número de capacidade de acesso na baixa complexidade e muitas vezes da atenção básica, que é o investimento mais importante, que é o de prevenção da saúde. Porque para cada R$1 que você coloca no sistema, na prevenção, Roberto, aí, às vezes você tira R$20 lá do alta complexidade. Às vezes deixa de internar um paciente por infarto, porque você tratou uma angina, colesterol alto. Então, o objetivo nosso, mesmo que pareça o terceiro ser um equipamento, um projeto da atenção da média complexidade, na verdade ele é um projeto da atenção básica, voltada para os munícipes, com um perfil de olhar na prevenção. Vai passar lá no médico, se for preciso pedir um colesterol, ele vai pedir, se for preciso pedir uma glicemia, certo? Vai dar a atenção que o munícipe necessita, inclusive para evitar nesse semana e nos próximos anos internações aí por doença AVC, infarto agudo no miocárdio e outras doenças evitáveis, né? Hipertensão. Agora, só um detalhe aí, eu achei uma coisa importante, nós fomos chamados à atenção, porque nós não estamos assim, trazendo, principalmente ao Conselho de Saúde, aquilo que essa equipe de saúde está promovendo na cidade de São Caetano. Isso realmente é uma falha nossa, porque vocês que fazem parte do Conselho de Saúde, vocês deveriam estar sabendo praticamente de todas as nossas ações, né? Para ser os divulgadores daquilo que nós estamos fazendo. Fico sabendo do jornal. Só que assim, eu não quero interromper essa reunião, eu gostaria de ter um espaço. Não, acontece o seguinte, justamente agora chegou esse espaço, porque a última coisa é que aqui o Marcolino Franco, ele cita, ele fala do problema dos mutirões que estão sendo feitos, que a gente sabe que está tendo bastante gente, mas ele está citando o excesso de pessoas, né, e está pedindo uma melhor gestão nesses atendimentos. Não estamos colocando contra, mas que fosse melhor gerido para evitar filas excessivas, né? Às vezes as pessoas ficam com bastante excesso. E outra coisa, antes de passar, uma observação que eu fiz. Eu acompanhei meu primo, que foi procurar uma consulta de oftalmologia no domingo, numa unidade móvel de oftalmologia. E um domingo chuvoso, né? Um domingo frio, e eu fui até lá, o atendimento foi muito bom, foi muito bem feito e tal, mas eu saí me questionando, e isso eu passo para vocês pensarem, né? Nós temos aqui uma unidade, São Caetano é 15 km². Nós temos uma unidade aqui funcionando. Eu não entendo muito bem, nesse caso, quando você vai falar saúde ocular do escolar, tudo bem, não é? Mas eu não entendo o porquê dessa unidade oftalmológica, né, ter que ir lá para uma avenida, sendo que foram exames
previamente agendados. Não foi uma campanha, né? Então, uma campanha, tudo bem, eu coloco lá, vou lá fazer a tua acuidade visual, se eu tiver aparelho, eu vejo pressão do globo ocular, é interessante como prevenção. Mas serão consultas previamente agendadas. Então, eu acho que seria muito mais prático, muito mais confortável, minha opinião, que esse serviço fosse feito no nosso serviço aqui de oftalmologia. Apenas como sugestão. Mas, doutor Eliseu, por favor. Posso fazer uma perguntinha só? Pode. Ao senhor? Isso. Olha o seguinte, eu faço meu tratamento das vistas aqui na periferia. Não vou reclamar, porque conheço a doutora há muitos anos, ela é uma excelente profissional, não tenho nada a reclamar dela. Só que o meu problema é grave, então a própria diretora, a doutora Sandra, me encaminhou para diadema com uma neurologista. Aí eu fui, passei, aí a ANEL pediu um campo visual. Para mim vir aqui fazer um campo visual. Vim aqui, fiz um campo visual, esse campo levou 45 dias para me entregar, ainda com briga. Que a menina disse que estava de férias, que levou o caderno para casa dela, que não tinha como imprimir, porque a impressora não tinha tinta, aquela problema. Mas resolveu. Entregou o campo e levei lá. Cheguei lá, a doutora refugou o campo, porque não tinha condições de fazer análise por aquele campo, fazer um outro. Voltei, fiz um outro, levou mais 25 dias. Me entregaram, levei, cheguei lá, refusou de novo. Aí me encaminhou eu para o Hospital de Servidor Público. A mesma técnica que faz o campo visual aqui, faz lá. Eu cheguei lá, ela falou, eu conheço o senhor, eu conheço São Caetano. Eu fiz lá e levei lá. Só que quando eu estava fazendo, eu falei, doutor, eu conheço São Caetano, por que os dois campos visual que eu fiz lá, a neuro refugou? Ela falou, o problema é o seguinte, a máquina de São Caetano não está boa, o sistema de processamento dela está péssimo, esse aqui eu tenho certeza que você vai levar lá e não vai acontecer nada. Levei lá, ela analisou tudo, achou o meu problema, estou fazendo tratamento. Então eu acho que há controvérsia de certas coisas que é falada sobre a saúde. Não estou chutando a saúde, não. Porque às vezes que eu fui no pronto-socorro, se eu demorei 1 hora, 2 horas, eu estava doente, eu tenho que esperar e ser atendido. Então, o que eu digo é o seguinte, há controvérsia em relação a coisa que o senhor falou coisa certa e há controvérsia. O fator que o senhor está me dizendo, sobre isso aí já resolveu o problema. O fator que o senhor diz do próprio. O fator que o senhor diz do exame que precisa de urgência. Não é o que o senhor está falando. Eu vou ser sincero, senhor, porque nós internamos um amigo meu aí, ele foi internado, aí não conseguiu resolver o problema dele, pediram para transferir ele, não conseguiu transferir ele, eu consegui através de um quebra-galho de um diretor do Heliópolis, mandar uma ambulância aqui, pegar ele e levar para o Heliópolis. Tudo documentado. Eu vou responder para o senhor da forma mais clara. Eu sou médico há 30 anos. Não estou contra eu vou colocar eu posso responder o que ocorrido. Então eu vou responder para o senhor. Se for uma situação de emergência, vai responder imediatamente no sistema. De emergência. Porque existe... Não. As pessoas confundem urgência com emergência. Emergência é uma situação com risco de morte. Existe um mecanismo no sistema do CROSS que a gente vai lá e conversa com o médico e diz assim, ó, esse paciente tem risco de morte e tem que ser respondido imediatamente. O médico regulador, que é do Estado, entende isso e imediatamente responde aquilo. Certo? No domingo à noite, eu estava fora do município de São Caetano, uma pessoa me ligou que tinha uma paciente na UTI aqui, que tinha obstrução arterial crônica das pernas e que tinha feito uma parada cardiorrespiratória, tinha revertido, estava evoluindo bem e no curso dessa internação, essa obstrução agudizou, vascular aguda, certo? Risco de amputação das pernas ou de morte para uma pessoa de 80 e poucos anos. Eu não estava no município, o secretário me ligou e disse, secretário, o senhor está no município? Estou.
o senhor consegue falar com o médico da UTI para ele ir lá na janela do PROS e colocar que é uma emergência vascular, que existe risco de morte e que ele solicita uma vaga zero do sistema. O secretário foi lá no hospital porque o médico da UTI ficou com medo de fazer isso. Não era uma situação nova para ele. Foi lá na UTI, pegou o cara, vamos lá, vamos acionar a vaga zero do sistema. Acionou a vaga zero do sistema. Em 15 minutos essa paciente foi transferida ao hospital Marinópolis. Não é real isso? É fato. Então existem alguns mecanismos do SUS que inclusive alguns profissionais médicos de anos de carreira não conhecem para proteger as pessoas e a vida das pessoas em situações de emergência. Então o médico é capacitado. Respondi esta pergunta. Agora vou responder a questão do centro oftalmológico. Viu, doutor? Antes de eu responder, eu vou ver se eu entendi a pergunta do Canavés. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte, existe um carro lá na avenida, centro oftalmológico. Então, pelo que eu entendi é isso. Então nós temos o Hospital dos Olhos, que em vez de ser atendido no carro, tem que ser atendido lá. O carro se tirar da rua, é isso que eu estou entendendo? Ele não, mas ele fez uma colocação assim. Se forem... E o agendamento que eu não estou entendendo. Uma situação eventual seria o atendimento no carro, certo? Até por uma questão, um programa, um projeto qualquer, lá na escola, para evitar a mobilidade. Se for um atendimento de rotina, vai para o centro oftalmológico. Eu acho que é só uma questão de entendimento, inclusive do próprio encaminhamento do paciente lá. Por exemplo, eu não sei como é que é o carro, porque esse eu nunca visitei, eu conheço o centro oftalmológico. De repente, se não tem mobilidade, se tem escada, é um paciente idoso, ele tem que ir para onde tem acessibilidade. Se é um paciente com glaucoma grave, uma outra situação, centro oftalmológico. Lá para o carro, situações mais banais. Foi isso que eu entendi, Canavés? Sim. Até por questões de conforto, isso aqui. Então, eu acho que é uma questão de processo de trabalho que precisa ser encaminhada uma rotina. Isso... eu acho que seria muito mais confortável. Isso. Doutor, eu já entendi o que ele está dizendo, me permite. O que ele está se referindo é com relação até ao conforto, porque eu presenciei essa situação dos idosos lá, inclusive na chuva. Sim, entendeu? Então deve-se encaminhar o ofício do maravilhoso conselho. o atendimento lá, está excelente. É o lado humano, vamos dizer assim, que o Canavés está se referindo. Sim, não. Acho que se encaminha o ofício e se tenta resolver essa questão. Em relação a mutirões, tem vários assuntos que eu queria responder. A relação dos mutirões em relação à fila, em conforto, etc. No primeiro mutirão se atendeu em torno de 1.500 pessoas, certo? No segundo foi para 1.800, no terceiro nós fomos até 2.500 e na quinta edição nós tivemos 3.500 pacientes, que foi o maior de todos, e nesse tivemos em torno de 3.000. Então o que a gente entende? Que nós temos aí mais ou menos 25 especialidades que tinham demanda e 18 delas foram zeradas. Zeradas naquele momento, né? Porque isso é dinâmico, né? Assim que se atende uma consulta, pode ser que lá pelo OBS, por alguma outra porta, entre um pedido de avaliação daquele especialista. Então você está criando sempre as demandas, não existe uma fila zero absoluta na saúde, porque as pessoas estão adoecendo, então as coisas estão entrando... Mas a gente, das 25 especialidades, praticamente zerou as esperas em 18, neste mutirão atual. O formato do mutirão, atender 3.000 pessoas em 4 horas, já é uma situação extraordinária, certo? Num ambiente só, 3.000 usuários, mais os profissionais, mais equipamento, mais infraestrutura, sem nenhuma reclamação maior, exceto eventual espera, uma fila. Nesse mutirão se adotou um sistema, se abriu os guichês um pouco antes, certo? Até para atender essa demanda desse usuário, para que as pessoas não ficassem esperando. E nós tivemos atendimento de 3.000 pessoas, praticamente encerrando ali às 12h30, sem nenhuma intercorrência, nenhuma situação mais grave ou reclamação importante. Eu e o Dr. Jesus, que atendemos lá, fomos que ficamos até 1h30, porque existe uma demanda do mutirão específica pelo atendimento dele, certo? E aí isso acaba... Mas não é um transtorno do mutirão ou do processo. Solinho,
Sabe? Quem está? Eu ia responder a respeito lá. Quem é primeiro? Ah, o equipamento, vocês Primeiro querem Lima, uma seu organização? Lima. Depois eu saio. Seu Lima. Posso? Lima, Ele seu Lima. perguntou sobre a calorimetria. Senhor secretário, bom dia, é uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Talvez o meu caso também seja pontual, mas eu quero me reportar mais uma vez à reunião passada, em que eu pedi ao Roberto que consignasse em ata um elogio ao doutor Edson, que é o estador lá do Hospital de Emergência. Ele dizia que naquela época, naquela ocasião, que a boca que critica uma questão de justiça também tem que vir e elogiar. Eu passei um dia naquela unidade, acompanhado da minha mãe, e corroboro com as palavras do nobre doutor. Eu não sou capaz, preparado para saber se era urgência ou emergência. Eu quero dizer, sim, que a minha mãe teve um atendimento exemplar daqueles funcionários, né, que praticamente carregam nas costas, né, aquela unidade, e ali eu vivenciei por um dia que 98%, talvez seja esse número, mas um número absurdo, que frequentam ali, são pessoas de outros municípios, mal educados, tal e coisa, entendeu? Agora, também corroborando agora com a palavra do Arnaldo, há um certo marketing, há um certo elogio, há um certo mascaramento na realidade do que está acontecendo na saúde. Sim, eu sou frequentador, usuário do serviço público da cidade, sou usuário. E por ser um formador de opinião, eu recebo muitas, né, reclamações. Lima, você frequenta o conselho, você é amigo do Roberto, amigo do prefeito, está acontecendo isso, não consigo remédio, não consigo agendamento para consulta médica, fila zero. Mas que fila zero? Isso é uma falácia, doutor. Uma falácia, entendeu? Porque o que nós estamos fazendo para acabar com o carrapato, ele está matando é o boi. Realmente, acabou a fila nas unidades, sim. Chega 6 horas da manhã. Estão lá os velhinhos do Hospital São Caetano, quase chegando na rua São Paulo, em meia chuva, frio, para fazer o quê? O quê? É consulta? O que é? Agora vamos ao meu caso. Desde junho, aí me chamou a atenção. Eu venho tentando marcar uma consulta com a doutora Anne, lá na UBS Gentil Riston. Você chegar aqui de madrugada, ficar na fila, aí encerrou, já preencheu a agenda. Tá. Aí, o que é acontecendo comigo? Eu sou usuário de medicamento, tem que ficar lá. Doutora, por favor, eu preciso de medicamento. Me libera lá a receita. Resumindo, tive semana passada novamente lá, só para dezembro, e vai abrir a agenda. Então eu tenho que passar lá a noite toda lá, você entendeu? Para ser um dos, agenda 30 consultas, 40 consultas, não sei. Entendeu? Agora, isso que eu estou falando, doutor, é com fotografias, porque como? Você entendeu? Então por isso que eu estou trazendo aí esse foro, entendeu? Porque ficar na rede social só criticando, não, vamos trazer a sugestão, vamos trazer o secretário, porque aí eu vou passar a cobrar do senhor. Entendeu, doutor? Então é uma forma, quer dizer, tantas vezes for necessário elogiar, eu venho e elogio, entendeu? Posso falar qual que é seu nome? Lima Filho. Deixa eu responder isso, Lima. É o seguinte, nós assumimos aqui a Secretaria da Saúde aproximadamente 6 meses, né? 6 meses. E nos primeiros 30 dias, 60 dias, nós fizemos uma avaliação. Na verdade, não foi de todo o complexo de saúde do município, porque realmente a saúde do município de São Caetano é complexa mesmo, é muito grande, né? Então, o que nós observamos?
nós observamos o seguinte, como no começo da nossa conversa, a acessibilidade dos usuários dos serviços de saúde do nosso município, tanto do serviço de urgência e emergência, como da atenção básica, era muito difícil. É aquilo que nós estávamos falando. Você ia procurar uma consulta no pronto-socorro, você esperava lá de em torno de 4 a 6 horas. Isso era uma realidade, entendeu? Você vem no posto de saúde, né? Você vem no posto de saúde, marca uma consulta com o seu especialista, é 3, 4, 5 vezes. Qual foi a ideia? O fila zero é uma ideia. O fila zero é um programa. Ele é um programa que tem como escopo facilitar a acessibilidade dos usuários do serviço. Não é que a fila vai ficar zero. Como a doutora Elisa falou, ela nunca vai ficar zero. Porque as pessoas constantemente estão ficando doentes, elas estão procurando os pronto-socorros. São quase 2 mil atendimentos diariamente aqui no nosso serviço de urgência e emergência. Mais os serviços que procuram no nosso ambulatório. Nunca vai ser uma fila zero. Mas o programa, entendeu? A nossa ideia, o nosso objetivo, na verdade, é facilitar a acessibilidade dos usuários a esse tipo de serviço. Então, alguma coisa nós precisamos fazer, não é verdade? Nós precisamos tomar alguma providência. Inicialmente, qual foi a primeira providência que foi tomada no serviço de urgência e emergência? Instalamos ali um serviço de triagem médica, baseado numa escala internacional, chama-se escala de Manchester, entendeu? É aquilo que você falou, mesmo nós observamos que 70% das pessoas que procuram o nosso serviço, que são as que mais criticam, entendeu? Elas são de fora do município, não é verdade? Bom, essa triagem médica, o que ela fez? Ela faz isso. Ela foi instalada lá, foi colocado um médico especialista em triagem, né? A pessoa faz a ficha, rapidamente vem para a triagem. Na triagem ela é classificada por cores, entendeu? Um sistema de cores. Azul. Azul é aquele paciente que não tem gravidade nenhuma, azul e verde, e que ele pode muito bem ser atendido rapidamente por essa médica da triagem, encaminhado aos serviços dos postos de saúde ou do nosso município ou do município de fora. Só com essa atitude, nós conseguimos, por exemplo, diminuir esse tempo de atendimento, trazer isso para 1 hora e pouco, que é a realidade dos serviços, até, digamos assim, dos melhores serviços particulares de São Paulo, entendeu? Bom, isso foi resolvido. E como é que se resolve o problema das consultas dos especialistas dos ambulatórios? Veja bem o seguinte, tem certos médicos aqui em São Caetano, nós vamos pegar, por exemplo, até eu, quando eu atendia lá com frequência, se você quisesse passar comigo, você tem que esperar 6, 7 meses, porque não tem agenda, não tem espaço. Eu atendo você hoje, você só vai poder voltar comigo, a não ser que seja uma forma de encaixe, sabe? Uma forma de urgência para você passar comigo e voltar semana que vem, a não ser uma coisa assim arranjada. Mas caso contrário, por agenda normal, eu com outros médicos, como por exemplo o Dr. Ernesto, nós temos muitos pacientes em São Caetano. Então fica uma coisa impossível de você, por exemplo, passar hoje e tentar um retorno em 30 dias. Só que nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós, rapidamente para se resolver esse problema, o que é que nos veio na cabeça? A ideia dos mutirões. Então, por exemplo, hoje, o serviço de mutirão, a ferramenta mutirão que está sendo utilizada, ela vem para amenizar esse tipo de situação, porque é uma saída. A gente não vê outra saída. Como é que eu vou aumentar, dobrar o número de consultas, por exemplo, do Dr. Ernesto? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Então a possibilidade é contratar mais médicos, né? E nós visualizamos na figura do mutirão uma coisa rápida, uma coisa eficiente, uma coisa prática de resolver esse tipo de problema, que é o que nós estamos fazendo. Por isso que, por exemplo, hoje nós estamos aí na última edição, que foi sábado passado, foi quase 3 mil pessoas, com 25 especialidades, né, Eliseu? Isso. Entendeu? Essa é uma ferramenta. Sempre, veja bem, a ideia do Fila Zero não é que a Fila é zero, é um programa. Nós queremos perseguir a Fila Zero. Nós queremos melhorar a acessibilidade aos usuários
aos serviços, entendeu? Porque na minha cabeça funciona assim, ó, eu preciso de um médico, eu quero esse médico para ontem. A coisa mais preciosa que você tem é o seu corpo. Eu penso dessa forma. Então nós temos que ter os serviços de uma forma mais rápida possível. Por isso que nós estamos vindo com mutirões, nós estamos vindo com os terceiros períodos, né? Na verdade, os terceiros períodos é também para atender aquelas pessoas que trabalham à noite e dar uma outra opção de atendimento rápido aos munícipes, por exemplo, que necessitem, entendeu? E observe o seguinte, nós colocamos agora, porque tudo que nós fazemos, nós estamos assim, nós fazemos o programa, colocamos, estamos observando, uma espécie de laboratório. A gente vê, tudo está em análise, entendeu? Como é que a população está aceitando, como é que o programa está se comportando, isso está sendo benéfico para a ciência, não está? Está tudo em análise. Nós colocamos agora, só para você, esqueci o Lima, né? Lima Filho. Viu, Lima? Nós colocamos lá na unidade da QT um serviço chamado especialista perto de você. Entendeu? O que é o especialista perto de você? O especialista perto de você é uma novidade. Nós estamos colocando ali, é laboratório. Veja bem, mais um dia, isso aqui vai virar um novo tipo de opção de serviço. Você vai chegar, por exemplo, numa terça-feira, eu quero passar no cardiologista. Você não vai precisar marcar consulta, você vai lá agora, ó. Eu não sei se é cardio hoje, vai. Não sei se o cardiologista está. Eu sei que todo dia da semana tem um especialista de plantão. Por exemplo, você precisa de um cardiologista. Você vai lá, ele está segunda-feira lá, ele te atende. Você não precisa marcar consulta, você passa pelo cardio. Na terça-feira vai ter o quê? Um neuro. Entende? Na terça-feira você vai lá, você vai passar por uma consulta por um neuro. Entendeu? E assim por diante. Isso está em laboratório. Nós estamos colocando, está em fase de análise. Qual é a ideia? Lá na frente, entendeu? Nós vamos colocar o especialista de plantão nas unidades. Acabar com esse negócio de marcar consulta. Você está entendendo? Doutor, complementando, dentro dessa sua linha de laboratórios, né? E com relação ao terceiro turno, eu sugiro ao senhor que veja assim, com um certo carinho e até preocupação o tocante à segurança, que chegou ao nosso conhecimento, que lá no os funcionários estão trabalhando assustados, porque já houve casos de assalto, talvez eu tenha até a gravação aqui, assalto a munícipe na porta, sendo assaltado, entendeu? Então talvez não chegue ao seu conhecimento. Então eu acho que é esse o papel do conselho, trazer ao seu conhecimento. Que amanhã depois vão cobrar o senhor, né? Com essa segurança, afinal de contas, a cidade, eu faço, Roberto, por no caso, palavra, Sara. Secretaria de Segurança. No escopo do projeto tem uma viatura lá e tem Sara, para falar. Eu queria só dar uma crítica construtiva. Aconteceu, porque eu presenciei, não foi ninguém que me contou. Um tempo atrás, um senhor de 87 anos lá na Vila Gerte, ele sofreu um acidente grave, ele foi atropelado, ele foi hospitalizado, foi bem tratado, teve alta, veio para casa. Então foram passados medicamentos a ele e fralda geriátrica, porque ele ficou acamado. Então os amigos se uniram, cada um pegou uma missão e eu falei, não, pode deixar que o medicamento eu corro atrás, fralda, enfim. E eu fui no Hospital São Caetano, peguei os medicamentos e me direcionei ao fraldário para pegar as fraldas. O que ocorreu? O atendente falou, olha, as fraldas não está sendo possível a senhora retirar hoje. Eu falei, mas por que não? Porque não aparece o nome desse senhor no sistema. Eu falei, mas ele é nascido em São Caetano, ele tem 87 anos, é um senhorzinho, eu acabei de pegar o medicamento aqui no mesmo prédio. E por que está acontecendo isso? Aí ele olhou lá e falou, olha, o sistema não é integrado. O fraldário tem um sistema de banco de dados e a farmácia tem outro. Eu falei, gente do céu, mas eu preciso levar as fraldinhas para o senhor. Então eu subi na auditoria, conversei com o pessoal lá, fiquei de levar a documentação para resolver esse problema e peguei as fraldas e levei para o senhor.
conversamos. E se é uma pessoa que não tem essa condição, se é uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem muita palavra, a pessoa acaba se atrapalhando. Então fica a dica, uma dica construtiva de tentar integrar o sistema. Porque é uma coisa tão simples de fazer, que foi necessário mandar de novo a documentação, comprovante de residência, tudo do zero de novo, sendo que a pessoa nasceu em São Caetano. Um senhorzinho de 87 anos. Deixa eu só te falar uma coisa, é que quando nós entramos aqui, estava acontecendo um recadastramento aí do sindicato. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos quase o dobro de cartões, cara, gente de fora do município, tem buscar as coisas aqui. Você precisa colocar um controle. Eu estou indo contra o que você está falando. Você tem razão, você está corroborando. Mas nós precisamos ter um controle, nós precisamos ter cadastramento, senão a gente fica pagando coisas para as pessoas de fora do município. Sim, mas é uma coisa que aparentemente é uma coisa simples. Eu entendo que existe a necessidade de cadastramento para evitar esses problemas, mas espero que isso já tenha sido resolvido, porque assim como afetou esse senhor, quantos mais poderiam ter sido afetados ou estão sendo afetados? Eu não sei se isso já foi solucionado. Eu gostaria muito que o doutor desse uma olhada nisso, se já foi resolvido, porque é uma coisa simples, né? Tá ok? Só um minutinho, senhor Eliseu. Vou responder a questão da imagem que ele colocou, que fez a campeometria. Eu queria só fazer uma observação. Eu acho a reunião do Conselho uma situação muito salutar, uma reunião muito boa, independente das críticas das pessoas. Acho que não são para demandas pessoais e particulares. Nós estamos tentando construir, todos os dias, não é de hoje, o SUS está aí desde a Constituição de 86, 90, certo? Construir um sistema que abrigue e atenda ao maior número de usuários. Então não é umas situações particulares e pessoais que estão em discussão no Conselho. Sempre a saúde é como um conjunto municipal. Então, em relação à imagem que ele questionou, a oftalmologia é de média e alta complexidade. Se nós fizéssemos uma leitura do SUS, ela não deveria estar aqui. A oftalmologia, ela, se todos entenderem, ela foi ligada, é uma demanda regional ligada à Universidade Federal do ABC, que é o núcleo de oftalmologia regional. E todas as consultas de especialidade, procedimentos de alta complexidade em oftalmologia, incluindo exames de campometria, deveriam estar lá dentro da universidade com o custo da universidade. Mas eu cuidar. O que está acontecendo é que, conforme o tempo foi passando, os municípios que não tinham a universidade dentro do seu âmbito e não tinham serviço naquele município, eles foram ficando numa fila. Certo? E aí o que o município fez? Para resolver a fila, que é a mesma fila das especialidades, que não deveria estar aqui, certo? A especialidade é uma média complexidade, alta complexidade, que é consulta do Estado, dos AMES, certo? Por que tem um ambulatório de especialidade em São Caetano? Por quê? Primeiro, o idoso vai lá em Santo André, no ano, ser atendido em reumatologia, ortopedia, não tem nem condições. Certo? Ele vai no AME lá do Heliópolis, ser atendido nas especialidades que são ofertadas lá. Essas vagas são do Estado, certo? Ele está sendo atendido aqui no município com recursos próprios do município, porque o poder municipal entendeu que era difícil fazer o deslocamento, havia vários inconvenientes, e arcou com esse custo, que não é pequeno. Em relação ao exame de campometria, a mesma situação. Se fez um centro oftalmológico aqui que tem um padrão internacional. Mas eu não cristei o centro. Não, eu estou dizendo, calma, deixa eu responder. Certo? Esses centros foram criados. Está quebrado. Alguns equipamentos têm dessa. Está quebrado, não funciona. Alguns equipamentos, eu vou responder. Eles são antigos, como o raio-x. O raio-x municipal tem 10 anos que não tinha sido modernizado. Agora fizemos aí uma modernização. Os exames de tomografia são de 2 canais. Precisa de modernização. Fizemos um planejamento para o ano que vem, junto com o secretário, para modernizar os tomógrafos. 16 canais. Para tomografias digitais com 3D. Certo? Esses exames, é importante que o senhor traga a demanda, porque
nós vamos entender que essa campimetria lá, por exemplo, esse equipamento pode ser um equipamento muito antigo, ele tem que ser modernizado. Não vamos tirar o serviço do Perfeito. município. Senhor Eliseu, eu só vou fazer uma interrupção. A gente tem um limite aqui de 5 minutos para cada um falar. Então, assim, essa questão o Arnaldo já colocou, o senhor já respondeu, já voltou para o Arnaldo, já voltou para o senhor, já voltou. Concordando, Então, acho que... Obrigado, doutor Eliseu. Concordando com o senhor, é só o seguinte, nós temos levado, o tema desse conselho, nós não somos, eu concordando com o que o senhor está dizendo, não estou indo contra, nós não somos um conselho de favores, nós sempre temos mostrado isso. Quando a gente resolve algum problema, é um problema que seria de todos, né? Então, o que acontece? O que eu acho, assim, que quando, eu sei que é muito complexo, mas veja bem, foi trazido pelo senhor Vigílio um problema que ele mostrou que foi rejeitado o laudo por 2 vezes, a mesma técnica. O que a gente espera só o seguinte, é que vá se conversar, porque eu acho o seguinte, mas se você é responsável pelo serviço, eu acho que o problema é a responsabilização. Eu acho que está faltando isso. Eu não sei se o problema é político, o que é, mas tem que chegar e fazer o seguinte, olha, essas pessoas que estão lá, tem que pegar esse assunto do campo, levar para o diretor, por que elas não comunicaram isso? Sabe? Então são essas respostas que nós precisamos. Temos que ter isso por escrito, porque amanhã ou depois, se você quiser substituir esse pessoal, tá? Você tem ali a prova. Treinar, né? Treinar, ter a prova, ver os coisas. Então esse é o grande problema. Então a gente não... E outra coisa, esse conselho também, doutor Eliseu, ele está ganhando muita musculatura com a vinda do secretário, com a sua vinda na parte técnica, mas também tem uma resolução que nós mostramos que saúde não se troca, bem nesse segmento que vocês vêm vindo. Saúde não se troca por voto, por política, né? Então nós temos uma resolução, inclusive. Até se os funcionários, aí que é importante a divulgação, né, que vocês estão falando, os funcionários com essa resolução, que é assinada, se eu fosse funcionário de uma unidade de saúde, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, chegava lá, a pessoa entregava uma cartinha, favor atender o Eliseu Pinheiro, meu amigo, coisa e tal. Eu pegava essa cartinha aqui e mandava para o Conselho Municipal de Saúde. E nós prometemos que a gente vai até as últimas consequências com esse pessoal. Acabar com essas histórias, que é uma história muito comum, né? Do favoritismo. E hoje, o que acontece? Primeiro que vocês estão... acabou de falar da vaga zero, do CROSS, que é um mecanismo do Estado, que vocês fazem parte do convênio. Quer dizer, não existe essa história. Olha, meu parente está internado. Me ligaram, houve um caso, um mecânico aí que teve uma queimadura, e ligaram, perguntaram para minha filha, inclusive. Será que não podia dar uma olhadinha lá para apressar? Eu falei, não. Lá os profissionais são pessoas sérias, porque ninguém está querendo que o outro tenha dor. O profissional de saúde, ele também tem parente, ele tem filho, ele sabe, ele também sofre junto. Agora, as pessoas não entendem que não é por favoritismo político, por quem indica. O problema está num setor regulamentado pelo Estado, que o cara nem conhece quem está ligando para lá. Né? Então, eu acho isso importante. Apenas o seguinte, eu sei que é muito difícil, né? Cada atividade, eu sei o quanto é difícil e tal, mas eu só queria que vocês tivessem... nós temos muita confiança em vocês. Todas essas demandas, nós tivemos o cuidado, a gente mandou antes. Nós temos esse cuidado, porque confiamos. Agora eu só peço o seguinte, eu sei que é difícil, vocês trabalham muito. Você, doutor Eliseu, é uma pessoa que vem operar de domingo, você não se frustra a fazer. Só que é o seguinte, às vezes vem algumas coisas que estão chatas. Só que assim, tem um pouquinho de paciência, que quando a gente está falando que o mapeamento lá não funcionou de retina, é que não funcionou mesmo, viu, doutor? Então, está chegando, então vamos ver se a gente consegue mudar um pouco isso, levar, né? Vai sair a ata, leva a ata lá para o diretor, apresenta lá. Quer dizer, então, a gente não está, sabe, a gente percebe, já tivemos casos
que as pessoas vêm para criar dificuldade, para criar problema. Mas não é o nosso caso. Nós, inclusive, não admitimos isso. Né? Isso onera o paciente, onera a máquina. E onera a imagem, quer dizer, inclusive a imagem até dos profissionais de saúde da cidade. Você imagina, chegando em Diadema, não é? Então, agora, hora que não der, a população ela tem que entender isso não dá para fazer. Que não dá para fazer. Nós temos que fazer, mas isso tem que ser conversado. Doutor, alguma boa nova? Eu vou ver com várias novidades. Por que você quer? Na saúde? Vamos tentar sair um pouquinho mais, né? Deixa eu falar uma coisa antes do doutor Jesus falar. Fala, doutor. Pode falar. Bom, a novidade que nós temos aí, que o doutor Eliseu acabou de falar, posso simplesmente falar? Só para que vocês saibam, nós, parece que já chegou os equipamentos novos aí, tanto no pronto-socorro como Maria Braga, né? Nós vamos, numa primeira etapa, começar com os aparelhos de raio-x digitais, que são mais modernos, são mais eficientes, são menos poluentes, qualidade de imagem fantástica, né? Mais econômicos. Então tem uma série de vantagens que vai trazer essa digitalização dos nossos aparelhos de raio-x. Isso nessa primeira etapa, acredito que lá para o dia 26, mais ou menos, já estejam pleno funcionamento, tanto aqui no complexo hospitalar como no Hospital C, né? Hospital C. A novidade que nós estamos implantando, assim, eu vou falar dos projetos que nós temos na área de saúde, que nós já começamos a fazer. Dentro desse programa Fila Zero, o programa Fila Zero, na verdade, é um guarda-chuva, né, que ele tem várias ramificações, ele abarca várias ramificações. Entre desses ramos são os mutirões educativos que nós começamos na cidade já a semana passada, né? O que são esses mutirões educativos? Esses mutirões educativos, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa mais ou menos nova na área da saúde, né, que nós estamos trazendo. Por exemplo, se vocês forem no pronto-socorro hoje, vocês vão ver, ficarem lá de plantão, vocês vão ver que vão dar entrada lá aproximadamente de 5 a 6 munícipes que caíram, né, levaram tombo e estão lá internados com fratura de quadril para serem operados. Acontece que essas pessoas elas vão ser operadas, né, só que elas vão entrar dentro de uma estatística, né? 20% dessas pessoas vão morrer em 5 anos. Em 2 anos. 40% em 5 anos. Vão morrer. Isso é estatística. Entendeu? Então, por que acontece isso? Por que essa pessoa deu entrada lá com fratura? Porque é uma pessoa que já está com um quadro instalado de osteoporose. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, como médico, como ortopedista, as pessoas, por exemplo, que procuravam para tratar da tal da osteoporose, doutor, quero fazer aquele exame do cálcio, quero fazer o exame da osteoporose, mas as pessoas não têm a mínima ideia o que é osteoporose, qual é a gravidade da doença, entendeu? Quais são as complicações da doença, o que pode acontecer se a pessoa não levar um tratamento, se não tiver uma publicidade, se não tiver uma adesão positiva ao tratamento, ela pode cair, sofrer uma fratura e morrer em 2 ou em 5 anos. Isso é o que vai acontecer com ela, entendeu?